E vai ser uma bênção, amém? Você trouxe sua Bíblia hoje? Amém. Tem vergonha dela? Não. Então levante ela ao Senhor. Diga comigo, Senhor, eu amo tua palavra. Ela é vida para mim. Portanto, a recebo com mansidão, alegria e expectativa. Que ela transforme a minha vida hoje. Em nome de Jesus. Amém. Quero pedir para você abrir na sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6 e versículo 8. 2 Reis, capítulo 6 e versículo 8. Hoje o título da minha mensagem é Você e o seu país. Você e o seu país. Sabe que essa semana tem sido uma montanha russa para o Brasil no âmbito político. Lula foi nomeado ministro da Casa Civil. O juiz Sérgio Moro liberou as gravações das conversas dele que foram grampeadas. Quando se levantou um juiz para impedir a posse de Lula, o TRF resolveu derrubar o liminar. E se eu não me engano, isso aconteceu 3 vezes já, só durante essa semana. Houve manifestações de panelaço e milhares de pessoas nas ruas para protestar. Enquanto isso, a OAB decide apoiar o impeachment de Dilma no Congresso. E alguém se esqueceu de nos perguntar se a gente queria com emoção ou sem. Porque esta semana foi cheia de emoção nesse âmbito político. E eu queria que você me acompanhasse aqui na leitura de 2 Reis, capítulo 6, versículo 8, que diz: o rei da Síria fez guerra a Israel. E em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem 2 vezes. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Então, Deus revelou o esquema dos sírios, feito em particular para preservar o povo de Israel. E sabe que essa semana muita coisa também foi revelada. E agora algumas pessoas concordam com os grampos que foram postos nos telefones, outras pessoas não concordam. E o meu ponto não é para discutir se o trâmite para colher esta informação foi certo ou errado. Mas o meu ponto é que o nosso país tem sido tomado de escândalos e de mentiras há muito tempo. E nós precisamos que esquemas e coisas escondidas sejam de fato revelados. Seja quem for a pessoa, para que o povo brasileiro seja preservado. Amém? Assim como foi nesse dia. Agora eu quero citar para você uma passagem em Êxodo, capítulo 3, de versículo 9 a 10, que diz assim: pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Tudo isso Deus disse a Moisés quando ele estava perante a sarça ardente.
E Deus falou para ele 3 coisas que eu creio que também se aplicam a nós no dia que nós estamos vivendo. A primeira coisa que ele disse foi: vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Nunca ache que Deus não esteja vendo a opressão criada sobre pessoas por governos. Deus não somente vê, mas Ele é radicalmente contra a opressão. Tanto é que Atos 10:38 disse que Jesus andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. Lucas 4:18 diz que Jesus foi ungido para pôr em liberdade os oprimidos. E Salmo 103, versículo 6 diz que o Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Quem crê que Deus ainda defende a causa dos oprimidos? A vontade de Deus é acabar com toda a opressão de todas as formas. Inclusive no milênio, Ele mesmo vai governar sobre o povo e será um governo totalmente livre da opressão. A segunda coisa que ele disse aqui foi que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Quando o povo que está sendo oprimido clama a Deus, Ele ouve. E eu creio que algumas nações que têm sido oprimidas há anos, sem nenhum alívio, têm ficado assim em parte porque não têm buscado a Deus para ajudá-los. Elas continuam com seus falsos deuses, sem clamar ao único verdadeiro Deus. Mas Deus ouve aqueles que clamam a Ele por ajuda. Ele ouve. A terceira coisa que ele disse foi: te enviarei a Faraó para que tires o meu povo. Observe que quando Deus vai tirar uma nação de debaixo de opressão, Ele usa alguém como seu instrumento para fazê-lo. É claro que Deus pode fazer coisas sobrenaturais acontecerem, independente de homem. Nós vemos um exemplo disso quando Judá estava sendo atacado pelo povo de Amon, Moabe e Monte Seir. Quando o povo de Judá, Deus instruiu eles a cantarem louvores. Imagine, eles estão sendo atacados por guerreiros e Deus diz: louve-me. Aleluia. Então eles louvaram, começaram a cantar e louvar a Deus, e o Senhor se moveu e os inimigos começaram a atacar uns aos outros. E quando o povo de Judá, quando a Bíblia diz que quando o rei Josafá foi ver, ele percebeu que todo mundo já estava morto. Que eles literalmente mataram uns aos outros. Sabe, hoje estamos vendo algo semelhante no âmbito político. Políticos pegos na corrupção estão entregando a sujeira de outros políticos. Pessoas que antes eram aliadas, agora estão atacando uns aos outros. Então, Deus, Ele pode promover coisas sobrenaturais assim, mas quando uma nação clama a Ele por livramento de opressão, Ele imediatamente procura levantar pessoas para serem instrumentos nesta libertação, assim como Ele fez com Moisés. E é aqui onde eu quero chegar hoje. Onde é que você enquadra ou se enquadra na presente condição da nossa nação? Existe algo que você pode fazer para o nosso país? John F. Kennedy, o 35º presidente dos Estados Unidos, na sua palestra inaugural, quando ele assumiu a presidência, ele disse: não pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas pergunte o que você pode fazer por seu país.
Amém. Abra comigo em Mateus 5, versículo 39. Mateus 5, versículo 39. Jesus está falando aqui, ele diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Agora, esse é um versículo muito conhecido e muito usado, mas eu creio que esse versículo tem sido mal interpretado por muita gente. Parece que Jesus está nos ensinando a sermos passivos aqui. Ou seja, se alguém está nos maltratando ou nos oprimindo, que devemos simplesmente virar o rosto e continuar apanhando. E é baseado nessa crença que muitos crentes são taxados de besta, porque vivem apanhando calados. Mas o mesmo Jesus que disse isso aqui também disse em Mateus 10:16 para sermos prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Agora, o que isso significa em pleno nordestinês? Significa seja gente boa, mas não seja gente boba. Amém? Jesus não estava nos ensinando aqui que nunca podemos nos defender. E o versículo 38 nos ajuda a entender o que Jesus quis dizer no versículo 39. Se você olhar em versículo 38, ele diz assim: ouviste que foi dito olho por olho, dente por dente. E depois ele cita versículo 39. Jesus estava citando aqui Êxodo 21, versículo 24. E ele estava tratando de um espírito vingativo. A tendência natural de um homem cujo olho foi ferido é de ferir o olho de quem fez isso com ele. De procurar uma vingança pessoal por aquilo. E Romanos 12:19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Provérbios 20:22 diz: não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e Ele te livrará. Foi nesse contexto que Jesus estava falando aqui em Mateus 5. Mas em nenhum momento ele estava nos impedindo de confrontar o mal ou de defender os nossos direitos. Eu não desejo o mal para nenhum político. Mas eu desejo sim que a justiça seja feita em todas as esferas da nossa sociedade, do mais baixo até o mais alto. E eu quero citar para vocês um versículo em Provérbios 29:4. Eu vou citar da versão viva da Bíblia, porque para mim ele mata a charada do jeito que está escrito aqui. Diz assim: um rei justo e honesto ajuda seu país a crescer e viver em paz. O rei que quer ficar rico às custas do povo acaba destruindo sua nação. Para mim, pessoalmente, esse é o maior problema que temos hoje no Brasil. Não é o único problema, mas é o maior. Isso é, pessoas em autoridade que estão querendo enriquecer às custas do povo. E a Bíblia diz que isso destrói uma nação. Não é errado para você, como cidadão, querer fazer algo para mudar esse cenário. Na verdade, errado seria se nós não fizéssemos nada. Um homem chamado Edmund Burke disse o seguinte: a única coisa necessária para o mal triunfar
é para homens bons não fazerem nada. Amém? Abra comigo em Atos 22, versículo 22. Atos 22, versículo 22. Diz assim: ouviram-no até essa palavra. Então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Vindo o comandante, perguntou a Paulo: dize-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro esse título de cidadão. Disse Paulo: pois eu tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. Eu quero que você observe que Paulo conhecia os seus direitos como cidadão romano e ele não achou errado exigir esses direitos. Vocês estão comigo? E assim como ele, você tem direitos como cidadão do seu país. A pergunta é: você sabe quais são os seus direitos? E o que você está fazendo com os direitos que você tem? Antes de reclamar do seu país, pare e pergunte o que você tem feito por ele com os direitos que lhe foram concedidos. Existem algumas coisas que cada cidadão brasileiro tem direito de fazer no âmbito natural. Uma dessas coisas é o voto. Antigamente, e em muitas sociedades, o voto não era nenhuma opção. No Império Romano, por exemplo, as outras pessoas, os crentes, eles não tinham esse privilégio de poder votar. Eles tinham que simplesmente aceitar tudo do jeito que viesse. E o fato é que você tem um voto, e isso significa que você tem uma voz. Agora, eu não sou idiota. Eu sei que existe malandragem. Eu sei que nos bastidores tem muita sujeira que rola, mas pelo menos o seu voto pode ser feito com consciência e guiado pelo Espírito de Deus. Eu não posso responder pelos outros, mas eu preciso responder por mim mesmo. Dentro do que eu tenho direito de fazer, eu tenho que dar o meu melhor. Eu tenho que fazer tudo que está na minha capacidade individualmente. Ninguém pode fazer por mim. Pessoas, às vezes, quando eu falo sobre essa questão de voltar, elas se queixam para mim e dizem: mas pastor, não tem nenhum candidato que preste. Todos são ruins. Eu vou dizer uma coisa: se na sua ótica todos são ruins, eu te garanto de uma coisa: um é menos mal do que os outros. Amém? E eu acho, na minha opinião, é melhor escolher quem é menos mal do que quem é mais mal. Porque pelo menos o menos mal vai fazer menos prejuízo para o país como um todo. Vocês estão comigo? E não simplesmente voltar nulo ou em branco. Não, você precisa exercitar esse direito que foi dado a você. E sabe, como cidadão, além do voto, você
também tem o direito de participar em baixo-assinados. Você pode registrar o seu nome, registrar sua opinião a respeito de situações e coisas e projetos dentro do nosso governo. Não precisamos simplesmente engolir tudo. Podemos sim colocar a nossa voz, manifestações pacíficas, né? Sem violência, sem fazer de forma mundana esse tipo de coisa. Mas você tem esse direito como cidadão no âmbito natural. Agora, eu quero citar para você um versículo também da versão viva da Bíblia, em Efésios 2:19, que diz assim: agora vocês já não são mais estrangeiros no céu, mas sim membros da própria família de Deus e cidadão do país de Deus. Quantos sabem que Deus também tem um país? E você é cidadão dele. Sabe, por meus filhos terem um pai americano e uma mãe brasileira, pessoas sempre me perguntam se eles têm dupla cidadania. E a verdade é que eles têm mesmo. Talvez você não soubesse disso, mas como filho de Deus, você também tem dupla cidadania. Você é cidadão do Brasil, mas você também é cidadão do país de Deus. Pedro disse em 1 Pedro 2:9 que nós somos uma nação santa. E como cidadão do país de Deus, você tem direitos espirituais que outras pessoas não têm. E um desses direitos se encontra em Lucas 10:19, que diz assim: eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Eu gosto dessa palavra todo. Diga comigo, todo. Ele não nos deu autoridade sobre a metade do poder do inimigo. Ele disse, eu te dou poder, autoridade sobre todo o poder do inimigo. As palavras serpentes e escorpiões, nesse versículo, referem-se a demônios. Jesus dá autoridade sobre demônios e sobre todo o poder do inimigo aos seus discípulos. Agora, como é que isso se aplica ao que nós estamos falando hoje? Eu quero te mostrar. Abra comigo em Ezequiel, capítulo 28. E versículo 1. Ezequiel capítulo 28 e versículo 1. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Agora pule para o versículo 9. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus, pois não passas de homem, e não és Deus, no poder do que te traspassa. Observe que a palavra do Senhor veio aqui para o príncipe de Tiro. Diga comigo, príncipe de Tiro. Tanto o versículo 2 e também no versículo 9 dizem que este príncipe era um homem. Os dois versículos constam que ele era um homem. Mas eu quero que você veja o que a palavra diz a partir do versículo 11. Aqui no mesmo capítulo, veja comigo, versículo 11. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Diga comigo, rei de Tiro. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus,
Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Esta vez, eu quero que você veja que a palavra do Senhor veio para o rei de Tiro. E a descrição de versículo 12 a 15 deixa evidente que Deus está se referindo a Satanás aqui. Ele disse, tu estavas no Éden. E por aí ele vai descrevendo. Deus está nos mostrando algo importante nesse capítulo. Que o príncipe de Tiro era um homem em autoridade sobre esta cidade. Mas o rei de Tiro era o próprio Satanás operando através deste homem. Sabe que Adolf Hitler, que era o líder da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, o que ele fez com os judeus não foi simplesmente uma maldade humana. Ele foi totalmente inspirado e influenciado por Satanás para fazer o que ele fez. É estimado que ele matou cerca de 6 milhões de judeus com torturas e mortes terríveis. Então, não seja enganado para achar que o problema do nosso país é restritamente humano. Existem espíritos malignos que estão influenciando homens e mulheres no governo para fazerem coisas ilícitas. E o que eu quero que você veja é que nós, como a igreja, temos autoridade sobre esses espíritos. Efésios 6:12 diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isso não significa que não fazemos nada no âmbito natural, não. Mas assim como existem juízes e promotores e policiais que conseguem fazer coisas que você não pode, você pode fazer coisas que eles não podem. E se cada um for fiel para agir na sua própria esfera de atuação, coisas mudarão no nosso país. Amém. Eu não sei sobre você, mas eu não desisti do Brasil. Amém. Esse é o meu país de coração e tem pessoas, cidadãos brasileiros que falam mal, que reclamam, que vivem amaldiçoando a nação, mas eu decidi. Eu não posso responder por eles, mas eu posso responder por mim. Eu vou declarar a bênção do Senhor sobre essa nação. Enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver esforço nos meus direitos, eu vou usar para ser uma bênção para esse país. E um instrumento de mudança para ele. Aleluia. Eu quero chamar o grupo de louvor. Nós vamos fazer algo um pouco diferente hoje. Mas eu quero que você abra em mais um versículo comigo, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda Crônicas 7, versículo 14. Por que eu estou falando essas coisas hoje, queridos?
Porque nós estamos vivenciando história no nosso país. Decisões vão ser tomadas em breve. E essas decisões vão influenciar o rumo do Brasil para muitos anos por vir. E nós podemos simplesmente ser espectadores e assistir tudo desenrolar, ou nós podemos tomar a nossa posição com os direitos concedidos a nós para fazer algo de bem, para fazer algo para o nosso país. É sobre isso que eu estou falando. Eu sou um norte-americano diante de uma plateia de brasileiros, dizendo: desperta, acorda, seja uma bênção para a sua nação. Pare de amaldiçoar o seu país. Seja um instrumento de Deus para fazer uma diferença. Que essa diferença comece conosco, se for necessário. Mas o Brasil não deixou de ser uma bênção de Deus só porque tem uma pessoa aqui e outra pessoa acolhi que está fazendo coisa errada. Essa é a nação que Deus nos deu. Vamos proteger ela. Vamos cuidar dela. 2 Crônicas 7:14 diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Aleluia! Quem crê na palavra do Senhor? Deus disse: eu sararei a sua terra. Deus ainda está no negócio de sarar terras, de sarar nações, de sarar países. Ele está procurando apenas corações e orações. Pessoas para fazerem a sua parte. E hoje nós vamos fazer algo diferente. Eu encurtei a mensagem propositalmente, porque hoje nós vamos orar por nossa nação. Nós vamos nos posicionar como igreja e nos direitos concedidos a nós, como cidadão brasileiro, mas também como cidadão do país de Deus. Nós vamos fazer o que nós podemos fazer. Então você pode ficar à vontade, pode continuar sentado, ou pode se ajoelhar, pode ficar em pé, do jeito que for melhor para você. Mas nós vamos levantar o nosso Brasil diante do Senhor nesse momento. Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor não desistiu da nossa nação. O Senhor ainda tem projetos e planos para o nosso Brasil. E não são planos de mal, mas são planos de paz. Planos de prosperidade. Planos de bênção. Ainda vemos um país dentro do nosso coração que trata pessoas com dignidade. Um país onde as coisas funcionam. Um país com uma boa educação, uma boa saúde, uma boa segurança. Pelos olhos da fé nós vemos isso e declaramos sobre a nossa nação bênção de Deus. Declaramos que o Brasil é do Senhor e não é do diabo, não é do cão. Jesus reina no Brasil. E declaro agora para todo espírito de mentira, espírito de roubo, espírito de engano, espírito assassinato, espírito de todo tipo, influenciando nossos governantes de forma negativa.
Nós anulamos o seu poder. Nós anulamos a sua atuação. Em nome de Jesus. Cala a sua boca, espírito maligno. Pare o seu agir em nome de Jesus Cristo. E Senhor, mova em Brasília. Mova no coração daqueles que nos defendem com justiça, aqueles que lutam não por uma pessoa A ou B, mas lutam por aquilo que é correto. Exalte esses homens, Senhor. Dê plataforma para eles. Abra portas para eles, para que sua voz seja ouvida. E que o Senhor interligue os corações de homens, de mulheres que querem o bem desse país. Senhor, a tua palavra diz que toda arma forjada contra ti não prosperará. Nós declaramos que toda arma forjada contra o Brasil, contra o povo brasileiro, não prosperará em nome de Jesus. Ola mana sale poco ranche clay. Ranchi sla mandaskro mono shukre. Rain celebrana bostolo poco rande che. Senhor, eu sei que assim como houve mártires na igreja primitiva, há muitos no meio político se manifestarem justiça na sua totalidade, correm risco de vida, mas nós estamos crendo que a tua mão lhes encobre agora de todo mal, de toda tentativa maligna contra eles, tentando fechar sua boca, tentando anular sua atuação. Que abra, que escancare as portas para eles, Senhor, em nome de Jesus. Lono solo boco rande che. Agora levante sua voz, povo de Deus. Levante sua voz, porque Ele disse que vai sarar a nossa nação. Ele manastolo bondo corranace lebrondo vos. Lene cheese pronto. Rini shibrima alavromo no soco lebandashi. Lane cheese tolo poco rande cele poco rande shake lebrondo fo. Oh Giu, libra manastele poco rande che stolo poco rande che. E la manafolo poco rande che. Shini brafle mono solo poco rande ci. Rande vrene mana solo poco rande ci. Rin chili brande voslo. Shin dalla poco rande che. Oh. Rain chi. Mana shale brande volo solo poco rande celebrane bosto. Ye le brane vesche. Sono poco rande celebrono sole paca rande ce. Shin va. Shenci labra nastolo poco rande ci. Oh, lo monofolo poco rande ci screen you. Libra na flemosto le pacarande ci libra canafa solo shu. Si bravanele poco rande ci. Rangi. Oh, sabranacci le primana fole poco rande ci spray. Yondo vos le macchia celebrene bata su. Sceni breve le proba solo poco rande ci crivani vos.
Shinda vo shindi brale vani boko rande chi. Chi abramanali proto shini brakle vusta chebre nasto. Rain Jew slew Abranachu Miata Branaste le poco ratachi zile bacarande cho Su clibriaflo sole pacarande chiscre Yundu su spray chala prande voslo sucrubande shi Joan vast Mashgre, Jono Boko Rande Chele Baka Rande Chiscrivan, Yondo Busle Paka Rande Chicrivaste Bo, Luframande Sale Poco Rande Chikivande Bro, Yonju Libra Vani Solo Poco Ratachi. Ranje, Sebri Manafle, Panda Vosle, Paka Rande, Chikrivando, Shunaboku Arana Vale Bondo, Le Baki alla Banda Sale Baki alla Pandolo, Sule Paka Rande Chi, Yele Brana Bana Boko Randa, Shili Breki Livaya Tala Brata Vasi Kolo Poku Rata Chi. Oh, Yena Brande Che, oh, deixe sua voz ser ouvida. Rondo Bosle, você tem uma voz. A sua voz vale, a sua voz tem força, a sua voz tem poder. Oh, lemana, celebrande, socorrande chi, yondo voslante, yondo brande, sucule pacarata chi. Oh, la manafare pocorata chi. Jane, vanda solo pocorata chi scray. Rangin Briavlo, Mosto la Carrangi Criflamando. Oh, no solo poco rata paca la banda frande bolo shukrita. Ele manafande shukre manasto le paco rande chikre manasto. Linci branafro poco shukrubaste. Yondo le brande vasile poco randa chili braca nafasto Yonchu le premanafla paco rata chebre manafaste Ola manafole paca rande che chebre manapasto. Agora fique em pé, levante suas mãos e dê graças porque Deus nos ouviu. Deus nos ouviu e coisas estão acontecendo. Nos bastidores, coisas de Deus estão acontecendo. Aleluia. Vento de poder sopra em meu viver. Faz eu querer, faz eu querer em mim. Como
Aleluia. Queridos, eu lembro que quando eu estava no 2º ano do Rema, eu estava no meu quarto orando em línguas. Estava tendo só um tempo de comunhão normal com Deus. Enquanto eu orava em línguas, saía da minha boca várias vezes a palavra Bósnia. Bósnia. E eu não sabia bem o que era aquilo, mas eu percebia que era um país. E a palavra Bósnia em inglês é Bósnia, em português. É um país. E eu continuei orando e mesmo isso saindo da minha boca. E eu terminei de orar. Eu fui lá na sala. E meu colega de quarto, ele estava assistindo o jornal. E nesse jornal, nesse exato momento, estava falando sobre uma guerra civil que estava havendo na Bósnia. E foi quando Deus abriu meus olhos para eu ver, sem eu saber, no Espírito eu estava orando por aquela nação. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque hoje nós oramos, mas a oração não encerrou hoje. Eu apenas lhe instiguei, eu apenas lhe despertei para usar os direitos concedidos a você para ser um instrumento de bênção no nosso país. E você, quando estiver em casa, ou no carro, ou no ônibus, em outro lugar, e você já orou tudo que sabe orar em português, você pode começar a orar no Espírito pelo Brasil. E sabe, o que Deus Ele quer é que nós ofereçamos a Ele a nossa boca e o nosso coração. E Ele tomará e Ele inspirará orações por meio de nós que precisam ser feitas lá em Brasília e que precisam ser feitas em outras regiões do nosso país. Vão ser orações perfeitas que atingem o alvo. Quem vai entregar seu coração e boca para Deus nesses dias? Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa importante. Enquanto Deus estiver no trono, o Brasil tem jeito. Nunca mais diga que esse país não tem jeito. Enquanto Deus estiver no trono, o Brasil tem jeito. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar um pouquinho. Eu quase sentei aqui.